Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção sem início, sem fim e outro acontecimento. Aivu é fala e é amor também. Curso Mumbiá Guarani. É um projeto de pesquisa, documentação e informação, capacitação e promoção do patrimônio cultural imaterial e diversidade linguística Mumbiá Guarani, ministrado por Juliana Querechu e Verá Tupã. Começa agora o curso de Língua e Cultura Mumbiá Guarani, Aivu é fala e é amor também. Sejam bem-vindos ao nosso Aivu é Fala e também é Amor. Nossas videoaulas de Língua e Cultura Guarani-Mbiá. Nesse conteúdo, você vai encontrar com o cotidiano extraordinário a comunidade Tecoá-Taquatã, terra indígena da Ilha da Cotinga, no município mais antigo do Paraná, que é Paranaguá. Nessa temporada, trazemos até vocês tudo que conseguimos registrar durante o feriado de Páscoa de 2025. Nosso intuito é trazer até você um pouco do modo de vida e ver a vida Mbiá. A terra indígena Ilha da Cotinga, de 2.000 hectares, fica localizada no município de Paranaguá, no estado do Paraná, próxima do segundo maior porto do Brasil, o Porto de Paranaguá, próximo também da conhecida ilha turística Ilha do Mel, território ancestral Mbiá-Guarani, dominado por Mata Atlântica, foi homologado como terra indígena em 1994. Nela convivem duas comunidades, a Tecoá-Pindotã, que significa o lugar das palmeiras, e a Tecoá-Taquatã, que significa o lugar das taquaras. Essa comunidade que visitamos, com autorização da cacica Juliana Querechu. Chegamos no porto de Paranaguá e pegamos uma voadeira até a ilha, onde fomos recebidos com carinho
por toda a comunidade. Meio complexo, assim, falar quem eu sou, especialmente no momento que eu tô vivendo, assim, mas eu acho que primeiramente a Ju Cretu, ela é filha da Dona Rosalina Cretu, mãe da outra Cretu, que é a Cretu Menino, minha filha, que eu sou bastante coisa ao mesmo tempo, mas também acho que é meio difícil, assim, ter uma identificação só na Cretu, assim, isso é meio complexo na realidade. Mas eu acho que hoje eu sou aquele tio que, né, tá dentro da Tecoá, Taquatã, hoje que a gente tá nesse território, né? Terra indígena Ilha da Cotinga, em Paranaguá, no litoral do Paraná. Nesse território ancestral. Há 6 anos a gente fez essa construção, essa retomada dessa área, né, que tava tendo invasão. Desde então eu tô na frente também, como liderança, né? E também sou coordenadora Tunandando, Comissão Guarani Grupal. Sou, eu não sei se eu ainda me identifico como professora, faz um tanto tempo que eu parei de trabalhar na escola, mas acho que continuo fazendo trabalho de alguma forma. É, acho que é isso, mais ou menos. É, sou ativista, poetisa, artesã, um monte de coisa. Acho que é mais isso, assim. A minha mãe, ela, aproveitando que ela tá aqui, né? A minha avó, meus bisavós, a minha mãe, tanto é que ela, eles fizeram, né? Acho que é bom trazer isso também. Acho que se inicia-se, eu sempre falo que a minha história, ela se inicia-se também com a história dos meus ancestrais, né? Então, assim, especialmente da minha avó e da minha mãe, né? Eles vieram da região ali lá do Rio Grande do Sul, né? Lá da região ali entre São Miguel das Missões, Santo Ângelo, nessa área mais de. Então, eles fizeram mesmo Guataporã, né? Em busca de vir pra cá. Então, eles acabaram fazendo essa caminhada. E a minha mãe veio bem pequena de lá e tal. Eu acho que eles só conseguiram vir pra cá, chegar aqui com a minha avó. Acho que só com a minha avó já, né? Os meus bisavós acabaram falecendo lá na região de Birama, que eles vieram mais pelo morro, né? Quando fizeram caminhada. Daí eles não conseguiram chegar. Então depois eles vieram pra cá, pra esse território, né? E eu e os meus irmãos já somos nascidos aqui. Tem uma outra aldeia aqui que é a antiga, né? Que chama Pindotã, gente. Eu nasci lá, na aldeia mesmo. Aqui no território. E a gente acabou fazendo as idas e vindas, a gente foi para as outras aldeias. Como aquela época era mais difícil também para continuar estudando, a minha mãe decidiu sair
ir para uma outra aldeia em Santa Catarina para a gente continuar estudando. Acho que eu sempre falo assim de que a minha avó, tanto a minha mãe, não teve essa. Acho que não tinha tanta necessidade também como é hoje também para a questão dos estudos, né, fora. Não sei, a vida mesmo. Minha mãe, eu acho que cresceu também numa realidade muito diferente da nossa também, né? Ela cresceu, viveu né, Calgary, né? Que é no mato mesmo, assim, né? Na floresta. Então, já nossa realidade já foi diferente. Então, ela também fez esse esforço pra gente continuar estudando. Não consegui terminar devido às minhas. Acho que o ativismo, quando a gente fala da luta, a gente não consegue também. Acho que fazer as duas coisas. Ou eu decidia continuar estudando, fazer faculdade mesmo. Então, eu só fiz o magistério. Eu passei em duas faculdades, mas eu não consegui dar continuidade aos estudos. Uma eu passei na UFPR do Litoral, eu passei também. Uma eu passei no vestibular da Unicentro, que é Centro do Paraná, eu não consegui também. Mas assim, eu acho que só falta é, ter uns espacinhos também pra gente conseguir. Então, assim, a gente acabou indo para as outras aldeias e tal. Daí a gente voltou. O antigo, né, o falecido cacique, que era o da Penutã, acabou indo nos buscar de novo para continuar a trabalhar na escola, né, que eu era professora na escola também. E a partir disso a gente iniciou, assim, né, acho que como toda comunidade, né, a gente tem dificuldades, né? Então, os conflitos sempre acontecem, né? Mas não, é, a gente resolve, né? Daí, com isso, a gente acabou pensando né, decidindo que a família ia se retirar também, ia para as outras aldeias, mas a gente não teve muito para onde ir, tá? E com isso, eu acabei tendo um sonho de uma aldeia, que eu não conseguia ver os moradores e tal. Daí eu acabei contando pra minha mãe, pro Caraí. Ela falou assim, é a aldeia que Inderu mostrou, a aldeia que a gente tem tanto buscado, né? E com isso passou o tempinho, tinha feito uma reunião na comunidade pra ver se a gente ia pra outro lugar e tal. E assim apareceu esse lugar. Que é essa aqui? É esse lugar onde a gente tá. E, cara, aí a gente veio já olhar pra cá, né? Acho que no dia seguinte, né? Eu falei, bom, é aqui. Daí já tinha um morador, um Tchamoim Bastião, que morava aqui sozinho. Daí a gente veio conversar com ele, daí ele falou, não, pode vir. Daí a gente se mudou pra cá, a gente conseguiu fazer um mutirão e a gente conseguiu algumas madeiras, construímos as primeiras casinhas. A gente ficou debaixo de lona por 3 meses. Conseguimos limpar. Isso aqui era um. Não tinha. Acho que seja. Às vezes eu penso assim, né? Olhando a aldeia como ela tá hoje, no início é bem difícil. A gente passou quase 2 anos, né? Porque não tinha essas trilhas, a gente teve que abrir. A gente passou quase 2 anos pegando o barco lá na frente, indo pelo mangue, que ia até a cintura quase com as coisas. Então foi bem difícil.
Mas assim, acho que as coisas elas acontecem como elas têm que acontecer e a gente conseguiu, acho que construindo aos pouquinhos. E hoje a T4 já tem 6 anos, já vai fazer 7, né? Vem família, vai família. eh, Esses dias a gente tá conversando com o cara aí, assim. E a gente percebe também de que muitas famílias vêm, em especial porque a gente trabalha também com as medicinas, né? E assim, tem famílias que vêm, ficam 1 ano, tem jovens que vêm, ficam 1 ano em tratamento, em, né? Também a gente, né, trabalha com a medicina, especialmente com a juventude, de uma forma também para, né? E aos pouquinhos, né, cuidando, né? Acho que muitas das vezes as pessoas só precisam de um lugarzinho para, sabe, para descansar, para se recuperar, para ter esse tempo, né? Então a gente já percebeu que o Atacatu também é de alguma forma um lugar para as pessoas irem ter esse tempo, né, conseguir se recompor, né, se erguer e depois segue o caminho, assim. Então isso a gente já percebeu bastante, que muitas pessoas vêm, ficam um período, depois fazem o caminho de volta. E assim vai tendo um fluxo de famílias que vêm e ficam, mas eu acho que a gente já percebeu que a T4 tem esse propósito também, né? Que teve um período também de que vinha bastante jovem, assim. Tanto é que vem bastante famílias também, assim, buscando ajuda, a gente arruma as coisas, né? Tem as Koala, tem os apoiadores também. Acho que é mais isso a história do Tecoá, não sei. Tecoá é aldeia, né? Então a gente fala Tecoá, né? Taquatã é porque aqui aqui onde a gente tá, estamos no meio do bamuzal, que é Taquá, né? Lá em cima tem Taquarussu, né? Que a gente chama de Pecuru. Mais pra cima tem Taquari, né? Taquari, que chamam também, que é aquele bem específico para fazer as cestarias que tem dobradura, né? Então, só essa espécie de taquara a gente consegue trabalhar para fazer essas, né? Dobrá-la, né? Então, tem essa espécie e lá para baixo também tem a taquari, né? Que é bem mais fininha, que também é feito cestaria. Então, Taquatu é literalmente um lugar cheio de taquaras, né? Então, assim, a gente não achou outro nome, eu não sei, isso por causa do lugar, né? E acho que a gente já nasce no meio, né, da, da fala, né, da língua, então acho que a gente já aprende, né, assim que a gente vai escutando, né, um bulá, assim, um guarani. Acho que a escrita, né, ela veio também de uma forma de necessidade, né, os tempos mudam, né, e essa adaptação também veio com a forma da escrita, né, acho que essa dificuldade, essa complexidade das pessoas que não nasceram dentro, né, das aldeias, dentro, né, da língua, né, dentro desse ensinamento é um pouquinho mais difícil. Mas também para nós também tem essa dificuldade a escrita, né, que muitas das vezes a pronúncia, né, acho que a forma de pronunciar a palavra escrita ela muda um pouquinho, porque daí já tem essa parte muito da fonética junto com a escrita, né, e tal. Mas eu acho que, hum, essa dificuldade um pouquinho mais de pronunciar, mas também acho que cada pessoa tem
tem seu tempo, cada pessoa consegue também ir aprendendo, mas acho que é mais isso, assim, acho que cada tempo tem suas adaptações. Uma das coisas que eu percebo que a minha infância é muito diferente dos meus filhos e das outras crianças hoje, né, que já é uma mistura um pouquinho mais, as crianças hoje já, né, por exemplo, aqui no território, ali na Penuta tem o colégio mesmo, que tem desde o pré-1 até o ensino médio. Então as nossas crianças desde os 3 anos já estão dentro da escola, então já escutam mais, já acho que se familiarizam mais rápido com o português, então essa mistura um pouquinho, né, de adaptação, né, de palavras que não tem no BA, mas sim vai também de alguma forma, coexistindo com a escrita e com a fala, né, a pronúncia em guarani, BA também. Mas eu acho que é mais isso, não sei se consegui responder. Hoje, acho que uma das coisas que me motivou e me motiva muito desde a minha juventude, que eu iniciei também, né, o meu ativismo de alguma forma dentro da luta, acho que foi mais também direcionado a essa reeducação, mas de uma forma mais acho que tinha enraizamento no território, né, acho que é muito importante que a população não indígena reconheça e valorize essa cultura, né, essa raiz. Acho que ela só vem essa valorização e esse reconhecimento a partir do momento de conhecimento. Ela só vai surgir a partir disso, porque acho que a questão do preconceito, ela se inicia-se muito naquilo que a gente não conhece, né. Então, assim, a partir do momento que há esse conhecimento, essa visibilidade também, né, da cultura em si, num contexto mais amplo, num contexto, né, geral, que inclui tudo, que não se prende só a partir da escrita e da fala da língua, mas que a escrita e a fala, ela só é mais um dentro desse conhecimento que o povo guarani traz, que o conhecimento guarani traz, o saber guarani traz, abre também para que a população por inteira, incluindo o não indígena, né, o Juruá, possa reconhecer em partes essa raiz, né. Então acho que é muito nesse sentido e isso é muito importante para também, eh, conhecer e valorizar essa raiz, né. A gente mora num estado que tem o nome Guarani Paraná, que vem de Pará, né. Pará é um grande mar, né, oceano que é uma porta, né, pra terra sem males, né, pra Uamaré. Então acho que, em especial, o território brasileiro, ele tem essa raiz, né, os nomes das cidades, comidas, municípios, né, tudo vem de alguma forma carregando também um nome, né, indígena, em especial guarani. Acho que é importante, trazermos também essa memória ancestral, né. Acho que é mais isso. Acho que condiz bastante com a história também da minha família, né. Os meus ancestrais, quando iniciaram-se esse caminho em Guataporã, né, que
A gente carrega muito isso, né? O povo Guarani ela tem isso. Também se liga também ao território que a gente está hoje, né? Dentro da cosmovisão Guarani, do modo de vida dentro do Nhanderecó, ela tem essa estrutura muito firmada, que é o conhecimento e essa busca, né, de estudar, né, no saber ancestral que é a cosmovisão, que está muito ligado com a questão do estudo do mundo dos sonhos. Que se a gente for fazer uma tradução, né, como a gente chama o sonho, dentro da escrita e da fala guarani, ela não tem o mesmo sentido que para vocês sonho é sonhar quando você, né, tá, é algo muito inalcançável, né, muitas das vezes. Só que no conhecimento guarani, quando a gente vai falar sobre Jecharaú, que é o que a gente consegue chegar mais perto de explicar o que é sonhar. Jecharaú é como se ele não cabe como uma tradução literal de sonho, mas sim é como se a gente pudesse prever ou ver aquilo que já aconteceu, o que vai acontecer literalmente. Então não é esse lugar de sonho, né? Como tem nessa tradução no português, né? Que na língua do Juruá. Então, quando há esse estudo, os mais velhos, né, que têm esse conhecimento, acabam recebendo essa esses sinais, né? E acabam seguindo esse caminho, que é o Guataporã, que é em busca desse lugar, e assim enviar os nossos ancestrais para as regiões litorâneas. Tem uma história que a gente não. Infelizmente, a gente tem que falar no português, né? História, né? Pra gente não cabe muito, porque é algo vivido diariamente, né? Então, algo falado, né, compartilhado diariamente, que serve também como base de educação para a gente também continuar, né? Tem esse conhecimento de que se iniciou-se isso lá, né, chama Uambuté, né, que é como se fosse o centro do mundo guarani, que muitos Chamanqueri falam que o Uambuté fica na região da Argentina, não, Paraguai, que tem até um nome que um Chamon já tinha falado também, agora esqueci, que os Chamanqueri começaram esse início do Guataporã. A partir dali, conforme foram saindo, fazendo essa caminhada, por todos os territórios que passavam, foi também se juntando outras famílias. Então, foi a grande caminhada, né, do povo Guarani em direção ao, né, ao Pararonquê, né, que é a porta do mar, né, do oceano, que é para acessar, para a travessia para Urumarã, né, para Terra Sem Mares. E assim foi por muitos e muitos anos esse caminho, né? E assim também se originou-se o caminho do Piabiru, né? Que é o Tapeporã, que a gente conhece como Tapeporã, né? Que foi os ancestrais que fizeram, né? E aqui na região ali de Morretes tem essa descida, que é a última parte do caminho do Piabiru. E assim, quando desceram para cá, uma parte se dividiu, subiu para as ilhas de São Paulo, né, que fica nessa direção,
A outra parte ficou por essas regiões, que as ilhas são consideradas, né, essas terras sagradas, né, onde se parava-se para, né, esperar e fazer, né, essa busca. E assim uma parte desceu para as ilhas de Santa Catarina, até mais lá para baixo, onde tinham essas ilhazinhas. E uma delas é onde a gente está aqui, que é a Ilha da Cotinga, a Ilha do Mel, a Ilha das Peças, a Ilha das Cobras, a Ilha de Superagui, e assim vai subir. E descendo também. E, e assim, né, foi se dividindo e esses lugares ficaram também como, né, referências de terras, né, Iueporá, que chama, né, que são as terras, né, territórios sagrados, né. E daqui os ancestrais atravessaram para terras imagens. Ontem eu estava falando um pouquinho na aula sobre isso, né, que alcançaram a Gurjé, né, que é, não sei a palavra certa, assim, iluminação, sei lá, que ascenderam, né, então de corpo físico e espiritual. Os que ficaram para, né, fazer essa volta para os seus territórios, mas também para lembrar desse caminho, para lembrar também desses territórios que, né, é de onde os nossos ancestrais ascenderam, né. Então, os que ficaram também para, né, ensinar os outros a sempre voltarem, a sempre buscarem esse lugar. Que dentro do conhecimento Guarani não era um lugar para se morar, né, se construir uma aldeia e morar, porque é um lugar de passagem, né, que era, né. Que era onde os Chamanquera vinham com suas famílias, né, na época, por exemplo, quando chegava o Arapuaú, entre agosto, setembro, que se inicia o Arapuaú, né, era quando os mais velhos, né, recebiam, né, um chamado e iniciava-se o Ataporã e eles vinham para esses lugares. Ficavam entre 3, 4 meses, no máximo 6 meses, como se fosse um lugar mesmo de meditação, não sei lá, não sei a palavra certa pra gente, que era um lugar de busca mesmo, né. Então vinha-se, né, ficava esse período, esse tempo dessa forma, mas em rezo, né, fazendo, né, essa busca e depois retornava para os seus territórios de origem. E assim era por muitos e muitos anos, só que a gente teve a invasão e assim essas áreas hoje a gente perdeu e a luta para a demarcação desse território em especial, por ter esse significado mesmo desse lugar sagrado. Na época acho que foi na década de 60 já iniciou-se o processo mesmo de luta para garantir que esse território, né, fosse demarcado. Por muitos e muitos anos foi, né, então assim, houve essa necessidade mesmo de manter uma aldeia aqui, para não perder mesmo esse território, e assim a terra indígena Ilha da Cotinga foi demarcada em 92. Não, 94, 94. Então ela já foi demarcada e homologada a partir dessa luta dos mais velhos. Também por esse lugar, né, de ser um lugar, né, de conexão mesmo, né. Então acho que isso é um pouquinho da história. É uma das coisas que eu percebi como professora, assim, de criança, uma das coisas que eu percebo, assim, que as crianças hoje quando há essa
esse conhecimento desde de pequenos, assim, eu tive uma experiência bem interessante com crianças não indígenas, que a gente teve, eu trabalhei bastante essa interlocução da cultura guarani para dentro também das escolas não indígenas, né, porque eu também estudei num colégio, né, que era fora do território. E uma das coisas que eu percebi, assim, que as crianças, quanto mais elas são pequenas, né, numa faixa etária a partir dos 5, 6 anos, quando eles começam a conhecer e estar dentro da aldeia, por exemplo, numa escola indígena, eles não têm essa noção de diferença, né, por exemplo, como um adulto tem, um adulto que não conhece, que nunca conheceu, que nunca visitou uma aldeia. Ela não tem essa mesma percepção. Uma vez a gente estava com 40 crianças de 6 anos. E foi visita num período, visita na outra. E uma das coisas que muitas crianças nessa faixa etária eles falavam assim, que eles se sentiam, que eles achavam que todo mundo era guarani. Então acho que essa percepção eles não conseguem ter uma outra visão que o adulto, né, que já cresceu, que nunca visitou uma aldeia, de uma forma de exclusão, sabe, que não faz parte da nossa, isso é muito diferente do que eu vivo, né. Então para a criança é muito mais fácil ela se adaptar e também ter uma visão desse mundo de uma forma mais receptiva, mais acessível, né. Então acho que por isso que é tão importante a partir, né, desde criança, a as crianças também se familiarizarem, estarem nesse lugar, porque também consegue ter uma percepção diferente do que é o diferente na cabeça de um adulto, né. Então acho que é muito nesse sentido, ela se torna mais natural estar nesses lugares, né, compartilharem essa vivência, assim, né. Então acho que a nossa cultura, a cultura Burá, a cultura Guarani, ela traz muito para esse lugar mais de, acho que é muito mais aberta, é muito mais afetiva, é muito mais, receptiva para aqueles que queiram estar, sabe. Então assim, nunca vai ser: "Ah, não é aberto, né, aqui não se aceita isso e tal", nunca foi dessa forma, né. Então acho que ela é um lugar de todo mundo, só basta, né, de alguma forma buscar. Acho que é mais nesse sentido, assim, acho que isso é importante, assim, as pessoas, especialmente professores, né, que trabalham com a educação, de pensar, né, nessa forma de também de conseguir juntar esses mundos que faz parte, né. De alguma maneira ou de outra fazem parte e a criança ela consegue se adaptar e se familiarizar muito mais rápido do que o próprio adulto, né. Então porque não tem essa mesma, eh, olhar, né, para o mundo que a gente tem infelizmente, né, então acho que é mais isso.